Olá, seja bem-vindo ao Sala de Visitas. Cerca de 15 milhões de brasileiros possuem alguma doença rara. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estão nesta categoria as doenças que têm prevalência menor do que 65 casos por 100 mil habitantes. Para comentar o assunto, recebemos o Pedro Stelian, presidente da Associação Nacional dos Portadores da Doença de Gaucher e outras doenças raras. Obrigada pela presença, Pedro. Obrigado a vocês, ter a oportunidade de estar aqui na sala de visitas para a gente conversar um pouco a respeito das doenças raras. Também com a gente a coordenadora da Associação Pró-Falcêmicos, Sheila Ventura Pereira. Seja bem-vinda, Sheila. Muito obrigada pelo convite, né? Muito importante a gente estar falando das doenças raras. Para começar, quais são os principais problemas, né, que as pessoas que têm alguma dessas doenças raras enfrentam no dia a dia? No dia a dia, as pessoas com doenças raras enfrentam a falta de medicação. Mas fora a falta de medicação, eles enfrentam a falta de terapias adicionais para melhorar o sistema de vida. Tudo isso vem à raiz de que a formação dos médicos são muito fracas na relação a doenças raras. Então, o diagnóstico fica muito difícil e os tratamentos paliativos pela falta da medicação principal também não são instituídas. A gente agora, o Ministério da Saúde, criou 7 centros de doenças raras, de acordo à resolução 196, que fala sobre o tratamento integral das doenças raras. Lamentavelmente, no Brasil, só temos 7. E desses 7, também até hoje, não temos a estatística nacional de quantos pacientes temos por doença rara, com tratamento ou sem tratamento. É um dado que falta e é um dado muito importante para a gente poder fazer um levantamento do que realmente os pacientes com doenças raras estão passando. Sheila, são cerca de 8 mil doenças, né, consideradas raras, mas quais são as mais comuns aqui no nosso país, aqui no Brasil? Olha, aqui no Brasil tem várias doenças, por exemplo, a anemia falciforme. Ela aqui no Brasil não é considerada rara, mas é uma doença pouco divulgada, né? Tem doença de Huntington, Gaucher, como foi falado, e tem algumas que ainda não tem nenhum protocolo clínico, né? É desconhecido até mesmo pelos profissionais de saúde. Então, a listagem de doenças é bem ampla, né? A doença de Williams mesmo, né? Hoje tem algumas campanhas, tem algumas mobilizações, mas mesmo assim ainda continua no anonimato. Por isso que esse momento de divulgação para a população é muito importante, porque o que acontece? O diagnóstico é muito complexo. Tem algumas que já são diagnosticadas no teste do pezinho e outras não. Outras, muitas vezes, há erro no diagnóstico, né? Confundidas com reumatismo, hepatite, dependendo dos sintomas, né? Então, a gente fica achando que é uma luta, né? Bem constante, porque não há divulgação. E Pedro, como a maioria dessas doenças elas são detectadas? Elas são detectadas principalmente por geneticistas e, na falta do geneticista, quem pode realmente diagnosticar uma doença rara é o hematologista. Mas tanto o geneticista como o hematologista é muita pouca quantidade de médicos para a população em geral. Se temos 200 milhões de habitantes, se você tem 100 geneticistas e 500 hematologistas, é impossível você fazer um diagnóstico geral. E, mais que nada, o treinamento dos médicos, quando eles saem da faculdade, é que está muito fraca. Uma das coisas que a gente se bate, que eu sou conselheiro no Conselho Municipal de Saúde, é que a prefeitura, os pronto-socorros, os postos de saúde, não teriam que se preocupar por especialistas.
e sim por treinar médicos clínicos. Que o médico clínico é o que recebe, é o primeiro que recebe o paciente. E ele teria a obrigação de ter uma ideia de diagnóstico e aí derivar para o especialista. E esse especialista vai derivar para os centros de exames complementares para realmente ter um diagnóstico de certeza da doença. O nosso problema aqui no Brasil é muito complexo. Por quê? Porque o conhecimento de doenças raras é muito pobre. É muito pobre por parte dos médicos, por parte das enfermeiras. A única doença que tem um tratamento registrado, com protocolo, com compra regulamentada pelo Ministério da Saúde é o Gaucher. O resto, todo tem que se virar por liminares. E aí temos o que hoje em dia é o grande problema, que as liminares atrapalham o Sistema Único de Saúde. Por outro lado, na última reunião que a gente teve na CONEP com o Ministério de Saúde e com a Conitec, existem leis suplementares que regulam a importação de medicamentos não registrados no Brasil. Lamentavelmente, os juízes se baseiam só na Constituição e essas leis complementares que foram feitas pela Conitec, pela Anvisa, não são aplicadas. Então, realmente, o gasto do Ministério é muito grande. Por outro lado, o laboratório não tem interesse de registrar preço, porque vendendo através de liminar, ele vende no preço que ele quer. E o governo tem que comprar por ordem judicial. Se eles tivessem o registro do medicamento e o registro de preço, o governo teria condições de barganhar esse valor total. E o grande problema é que todos os medicamentos de doenças raras são de alto custo. Sim. E aí a população que tem algum tipo de doença fica sem tratamento. Fica sem tratamento ou tem que recorrer ao Ministério Público para conseguir o medicamento. E aí também enfrentamos problemas muito sérios. Por quê? Porque os juízes não têm uma assessoria técnica específica para doenças raras. Então, o que acontece? A mãe chora no ombro do juiz, o juiz dá a liminar e não necessariamente essa criança tem a doença que está sendo diagnosticada. São coisas que são muito importantes para a opinião pública saber, porque são os entraves que quem trabalha em bem dos pacientes encontra. E Sheila, o que você acha que precisa mudar, né, aqui no país em relação às políticas públicas mesmo para melhorar a situação, né, das pessoas que têm algum tipo de doença rara? Então, a gente vê pouco interesse da gestão, né? A falta de aplicação mesmo das políticas, porque, veja, tem patologias que ela tem protocolo clínico, mas os especialistas eles não acompanham. A gente costuma dizer que esses protocolos clínicos eles deveriam estar grudados na parede na sala de atendimento do médico, né? E a divulgação dessas doenças. A gente vê na mídia as doenças que já são, vamos dizer, comum, né? Como a AIDS, câncer de mama, né? Hepatite. Só que assim, por exemplo, poderia fazer uma divulgação mais ampla do teste do pezinho, onde ele tem algumas, hoje, desde junho de 2013, novembro de 2013, já tem doenças raras que estão contempladas. Então, fazer uma chamada para a população. Olha, você sabia a importância do teste do pezinho? Porque tem mães que nem sabem o que significa o teste do pezinho, né? Então, a criança nasce, faz o teste, às vezes não vai buscar o resultado. E aí, quando a criança começa a apresentar os primeiros sintomas, é que ela vai ser informada que essa criança tem uma doença hereditária, tem uma doença crônica, né, uma doença rara. Então, a divulgação, a educação permanente, né, que é o treinamento dos profissionais de saúde, seja ele o médico clínico, a enfermagem, odonto, porque muitas vezes essa doença, elas são degenerativa crônica.
né? Então, ela, como a gente costuma dizer, nós não morremos dela, mas sim das complicações. E Pedro, a grande parte dessas doenças são de origem genética? Muitas, a maioria são de origem genética. Isso pode ser detectado, como a Sheila falou, no teste do pezinho. Lamentavelmente, o teste do pezinho ainda está muito limitado. O governo do estado está tentando, há alguns anos, massificar o teste do pezinho, mas está sendo muito complicado. Por quê? Também não sei, mas todo o sistema político é muito burocrático. Então, como eu falei numa entrevista que eu dei em Brasília para a CNN, as doenças não têm tempo. A doença tem que ser remediada rápido. Me foi perguntado que tinha se encontrado desde 2006 um processo de doenças raras no gabinete do ministro Zavascki. E o que eu achava sobre esse processo que estava na mesa dele desde 2006? Eu falei, o paciente morreu. Não adianta, depois de 11 anos, você me perguntar o que eu acho. Esse paciente já morreu. Então, a saúde não tem tempo. Tudo o que a gente faz, que agora a gente viu os remédios excepcionais doados pelos laboratórios, como a burocracia emperra a dispensação desses medicamentos, e não só isso. Como eu sou conselheiro do Conselho Municipal de Saúde, e aqui estamos na TV Câmara, o secretário de Saúde falou na plenária do Conselho Municipal que 30% dos medicamentos são roubados. Então, a falta de instituir um sistema de controle via Wi-Fi, via satélite, via chip, é fundamental, porque o 30% de todos os remédios que se compram são roubados, é muito dinheiro que se perde. E a população é que sofre. Você vai na farmácia popular, não tem, você vai no Hora Certa, não tem, você vai no posto de saúde, não tem. E aí? Tem que ser rápido isso. Não pode se discutir muito tempo a respeito. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Sala de Visitas. Até já! Estamos de volta com Sala de Visitas, hoje sobre as doenças raras. Continuo na companhia do Pedro Stelian, presidente da Associação Nacional dos Portadores da Doença de Gaucher e outras doenças raras, e também com a coordenadora da Associação Pró-Falcêmicos, Sheila Ventura Pereira. Pedro, a gente ainda não falou sobre a doença de Gaucher, né? O que é esta doença? O que é a doença de Gaucher? A doença de Gaucher é uma doença genética recessiva, que vem com a criança. Não necessariamente os pais têm que ter a doença. Muitas vezes são mutações que aparecem aqui no Brasil e que ela provoca aumento de baço, fígado e comprometimento principalmente dos ossos longos. Onde o que acontece? Os osteoblastos, que são as células do osso, se transformam em cerebrócitos. O que é o cerebrócito? É uma célula óssea gordurosa. Com isso, a medula óssea não gera a cortical. Por isso que nos ossos longos você tem um enfraquecimento muito grande. E como tudo isso é metabolizado no fígado pelo baço, antigamente se tirava o baço das crianças. A minha esposa, que tem essa doença detectada dos 2 anos, e hoje está com 63, estou convivendo com ela há 37, e eu sei os defeitos e os efeitos da doença. Ela teve muitas fraturas espontâneas, sem nenhum tipo de problema, ela foi esplectomizada, tiraram o baço, senão ela não estaria viva hoje, e há 20 anos que eu estou meditando na parte de doenças raras, quando apareceu o primeiro medicamento para a doença de Gaucher. Então, com isso, é uma reposição enzimática da enzima que falta na doença de Gaucher, e com isso o paciente consegue ter uma vida normal, sempre e quando comece
na infância. Se é na infância detectado, e aí o paciente tem uma vida absolutamente normal. O que eles reclamam que cada 15 dias tem que tomar infusão endovenosa. E aí a falta de compreensão dos empregadores desses pacientes questiona muito a ausência nesse dia de infusão. A gente tentou, através da associação, de instituir o home care ou talvez postos ambulantes que fiquem na porta do estabelecimento onde tem mais pacientes de Gaucher para fazer infusão, mas é uma coisa muito complexa no Brasil pelo tamanho. Até mesmo em São Paulo, é muito grande a cidade para você implantar esse sistema, e além de ser muito caro. Agora, também temos que considerar que muitos pacientes usam a doença rara para se chamar de deficiente. Não necessariamente é. Ou seja, a esclerose múltipla, sim, é uma doença que provoca, eventualmente, deficiência motora. O Gaucher não. O Gaucher pode trazer, na infância, sem tratamento, comprometimentos neurológicos, mas aí a criança morre. Então, muitas vezes a associação é questionada qual seria a maneira do paciente de Gaucher ser aposentado por doença. Não existe. Eu estou dando o exemplo da minha esposa, que foi diagnosticada com 2 anos, está com 63. Ela continua trabalhando, ela guia, ela vai para cima e vai para baixo, com uma prótese coxo-femoral e uma prótese de ombro. É muito da vontade do paciente. Né? Tem outras doenças, por exemplo, o MPS II, ela pode ser incapacitante. A que tem comprometimento neurológico do MPS, sim, mas tem que ser, lamentavelmente, a gente tem que departamentizar as doenças raras. Não podemos jogar toda a doença rara, como o Ministério fez com essas 8.000 doenças raras, jogar elas no mesmo balaio. Cada doença rara tem a sua complicação. E cada laboratório, dos poucos que existem, que fazem medicamento para doenças raras, temos laboratórios honestos e temos laboratórios desonestos. Mas, por isso, não podemos jogar todos os laboratórios no mesmo saco. Ou seja, tivemos um caso, não sei se vocês se lembram, não foi na cidade de São Paulo, foi aqui no Vale do Ribeira, um laboratório que corrompeu médicos, vendeu uma infinidade de medicamentos de colesterolemia, e os pacientes não eram doentes, e vendiam o medicamento. Agora, as que trabalham direito, não podemos penalizar por essas que não são tão honestas. Exatamente. Sheila, você tem anemia, né, falciforme. Quando que você descobriu a doença? Foi diagnosticada aos 7 anos, né? Mas eu nasci com a doença, mas ela foi tratada como reumatismo. Então, devido a tratamento incorreto, hoje eu tenho várias complicações ósseas. Tenho necrose de cabeça de fêmur, de ombro, né? E a anemia falciforme é uma deformação nos glóbulos vermelhos do sangue, se tornando em foice, meia-lua, por isso chama-se falciforme. E devido a isso, entope os vasos sanguíneos, né? E pode causar microinfartos, como os médicos chamam. E aí a criança pode ter sequestro esplênico, que é o problema no baço. Geralmente até os 5 anos essa criança já retirou o baço. Um AVC, devido aos entupimentos de vasos, insuficiência renal, né? Então ela pode prejudicar tanto a parte óssea quanto a parte orgânica. No meu caso, ela prejudica mais a parte óssea, né? Perdi minha irmã faz 3 anos, com complicações orgânicas. Ela perdeu o rim aos 23 anos, devido ao tratamento incorreto, porque quando você fala anemia, a população entende que é aquela doença que a pessoa não se alimenta corretamente, a falta de ferro, né? Então, às vezes, tomando complexo B, sulfato ferroso, ela melhora. No caso da anemia falciforme, não. A gente até chega a um ponto de ter a sobrecarga de ferro no sangue.
E essa sobrecarga de ferro, ela pode causar insuficiências orgânicas, né? Prejudicar o rim, o coração, o baço. Então, no meu caso, ela foi mais essa parte óssea. Mas tem pessoas que são diagnosticadas no teste do pezinho, fazendo o tratamento correto, é como o Pedro disse, ela pode ter uma vida normal, né? Um dos sintomas principais são as dores. Devido ao entupimento nos vasos, ela causa dores ósseas. E essas dores são muito intensas, né? Então, às vezes, ele pode ter essas crises com como posso dizer, uma infecção. Sim. Então, às vezes, uma infecção urinária, uma gripe, às vezes mudança de tempo, isso pode desencadear as crises de dores, né? E essas crises de dores, ela pode durar 2 dias, 1 semana a 2 meses, dependendo da complexidade que ela vem, né? Então, o grande risco da doença é a falta de preparo do profissional. Por quê? Quando o meu organismo ele tem alguma falha, né? Uma pneumonia ou uma infecção urinária, qual é o alerta? É a dores. Só que, para tratar as dores, eu preciso tratar a infecção primeiro. E, infelizmente, pelos médicos não acompanhar o protocolo clínico, ele fica tentando melhorar a dor, às vezes com doses altas de morfina. E isso é onde entra um preconceito que os médicos chamam os pacientes de viciados, né? Infelizmente, às vezes, o paciente vem a óbito com uma parada cardíaca por causa do uso excessivo dessas medicações, né? Eu gostaria que você falasse sobre a confusão racial com relação à anemia falciforme. Sim, porque o que acontece? A anemia, ela tem um histórico, ela surgiu na África devido a uma mutação genética. Os habitantes de lá estavam tendo um surto de malária. Então, o organismo começou a criar uma célula de defesa, que foi a célula em formato de foice. E surgindo as primeiras pessoas com traço falciforme. Então, quem tinha essa célula deformada, ele não contraía malária, né? E aí veio com a nossa história do Brasil, né? Vieram para o Brasil, mas os negros não vieram só para o Brasil, mas foram para a Holanda, a Alemanha. E, infelizmente, esse rótulo de ser uma doença de negro ainda nos atrasa muito. Já faz 100 anos do primeiro diagnóstico e a gente ainda tem um tratamento totalmente incorreto, a falta de divulgação. Só que hoje, com a miscigenação, a anemia falciforme, ela é uma doença da população. Sim. Né? Todos podem ter, independente da sua raça, cor, classe social. E é isso que a gente tem que quebrar para que possa avançar e ter até mesmo mais interesse em pesquisas. E Pedro, fora do Brasil, as doenças raras, elas são vistas com mais atenção? São vistas com mais atenção, até porque os centros de doenças raras e os centros de diagnóstico, eles são mais desenvolvidos. E uma coisa importantíssima é a responsabilidade com relação ao diagnóstico. Lamentavelmente, no Brasil, como a gente pode ver nesses últimos tempos, a responsabilidade é relativa. A punição por falta de responsabilidade demora muito tempo. E até que é julgada, já era. Então, eu sempre digo, quando faço as entrevistas, é muito importante a punição rápida, principalmente na área de saúde, porque não tem tempo. Agora, na Europa, como a coisa é mais administrada, por exemplo, na doença de Gaucher, hoje em dia temos 3 ou 4 medicamentos hoje no Brasil que podem ser usados. Na Europa, um deles não deixaram entrar. Por quê? Porque já tinham 2 medicamentos de reposição enzimática. Então, não tinha sentido colocar no mercado um terceiro de reposição enzimática. Já no Brasil, não. Já no Brasil foi feita uma transferência de tecnologia de uma molécula para Gaucher de um laboratório israelense, que na última reunião da CONEP se falou de que essa molécula já é obsoleta.
E o Brasil continua insistindo na transferência de tecnologia. Eles já desenvolveram uma outra molécula. Então, veja bem, a gente tem um problema muito grande no Brasil com relação à responsabilidade. Pedro, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Quer deixar algum contato da associação? Quem quiser saber mais sobre a doença de Gaucher e de outras doenças raras? Eu posso deixar o site da associação, que é anpdgaucher.org.br. E nesse site também tem um canal de comunicação via e-mail e tem os telefones. Agora, se me dão licença, já que estamos na TV Câmara, eu gostaria que nossos vereadores nos ajudassem no Conselho Municipal de Saúde para a gente criar um centro de referência de doenças raras na cidade de São Paulo. Isso depende, está na mão dos senhores vereadores. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Sheila, quer deixar algum contato? Sim, a associação, ela tem o Facebook, né, que é a Associação Pró-Falcêmicos. Nós ficamos ali na rua Conde de São Joaquim, 179, bem atrás do Hospital Pérola Baito. E também reforçando o pedido do Pedro, né, que os vereadores tenham mais atenção às políticas de saúde, né? Nós sabemos que a casa tem uma comissão de saúde, tentar interagir mais com as patologias e as doenças crônicas, para que assim nós possamos avançar nas políticas. Muito obrigada e obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.